Vamos lá. Definir esquerda e direita hoje. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Pois bem, hoje a gente vai falar de definições de esquerda e direita. Isso é muito importante, inclusive, para outros temas que virão aqui no canal, né? Algum tempo atrás eu fiz aquele vídeo como um preâmbulo para alguns assuntos polêmicos, como religiosidade e também a discussão... Exatamente, o nosso objetivo aqui é destituir essas pessoas do lugar de ídolos. Nosso trabalho é iludir, quer dizer, terminar a ilusão, né? Deixar todo mundo triste. Esse é o grande objetivo deste canal. Que muitos de vocês pedem que eu faça aqui, se nazismo é de esquerda ou é de direita. Então antes da gente falar disso, é bom a gente definir um pouquinho sobre esquerda e direita. Inclusive aí para você, quem sabe, descobrir melhor a sua posição política, já que nós teremos inclusive alguns testes por aqui. Definir esquerda e direita é uma coisa meio complicada, especialmente hoje em dia, né? Tomei aqui essa tarefa meio ingrata, porém, como eu disse, serve inclusive... Não é nada muito... não é nada muito complexo. Fazer uma prova para verificar. Você gosta de pobres? Então continua. Você gosta de pobre? Não? De direita. Acabou. Fácil demais, velho. Fácil demais. Próximo assunto, próximo tópico. Inclusive para fazermos outras discussões. Por que ela é ingrata? Porque muitas vezes esquerda e direita pode variar. Varia, não é pode, varia. De acordo com o período e com o local. Né? Como muitos dos termos políticos, inclusive eu falei um pouco disso no... Esquerda e direita freestyle? É isso? Como assim varia de tempo e espaço? Como assim, velho? Que isso? Vídeo sobre as manifestações no Brasil e que naquele vídeo também eu citei algumas das coisas que a gente vai ver mais a fundo no vídeo de hoje. Porém, como vocês devem saber, o termo esquerda e direita vem da Assembleia Nacional durante a Revolução Francesa em 1789, em que os partidários da Revolução sentavam à esquerda e os partidários do rei, ou então de uma reforma moderada, né, os partidários da religião, inclusive... Peraí. Calma aí. A gente tem duas assembleias, né, no processo revolucionário francês. A Assembleia dos Estados Gerais, que é a Assembleia Medieval, e aí tem essa Assembleia dos Estados Gerais, que eram protagonizadas pelos três estados, né? Nobreza, clero e terceiro estado. E na verdade, a ideia, né, de direita, esquerda e tal, era de que na verdade a Assembleia Nacional, se ele tá falando da que eu tô pensando, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que foi a organizada pelo terceiro estado no processo revolucionário, todo mundo era pró-revolução. Né? Todo mundo era pró-alterações drásticas no processo de desenvolvimento político da França. À esquerda, os jacobinos, né? E até um setor dos montanheses, que era uma galera ainda mais radical que os jacobinos, que eram membros da pequena burguesia. E à direita, a gente tem os girondinos, né? Que é a galera que era da alta burguesia. Né? Então os grandes burgueses, os grandes comerciantes, os grandes empresários, né? Basicamente, a Faria Lima da França. Faria Lima da França. Sem a parte dos prédios feios. E no meio a gente tinha o centrão, né? Tava lá, né? Você tinha lá o Temer, o Bolsonaro da vida, a galera lá, fisiológico que, afinal das contas, né? Pendia para um dos lados, mas pendia sempre coincidentemente mais para a direita, né? Pois é. Mas, enfim, né? Já começou, sei lá, né? Enfim, vamos ver. Segundo alguns definidores da época, sentavam à sua direita, à direita da Assembleia Nacional. E aí isso acabou ficando essa diferença de nomenclatura entre direita e esquerda. Porém, qual o problema? Que podemos dizer que não que está obsoleto, mas que os termos direita e esquerda hoje não bastam. Porque direita e esquerda presumem um plano, né? Uma reta, ou você está de um lado ou você está de outro. Quando hoje nós temos diversos modelos que usam planos cartesianos com diversas gradações, com dois eixos, um eixo X e um eixo Y, que permite, além de diferentes gradações, nós temos uma relação também nas diagonais. Então hoje nós temos uma complexidade do cenário político muito maior. E isso partindo de uma análise bastante, mesmo enviesadamente liberal sobre o que é o espectro político, né? Como se fosse somente uma questão pautada por um processo ideológico.
em que o centro, né, em que o ponto zero, tal, ponto zero é o ponto moderado, é o ponto do equilíbrio, tal. E na verdade essa é uma leitura cada, né, bem complicada, porque se a gente parar para pensar materialmente, né, a gente tem classe dominante e classe dominada. Aí tem os membros da classe dominante e tem os membros da classe dominada. Peraí que tá passando a CIA aqui para me buscar. Complexo, né? Complexo, Felipe. Óbvio, né? Muito dessas definições de direita e esquerda vêm da Revolução Francesa até hoje. Inclusive, vários elementos desse pensamento vêm, na verdade, do pensamento aristotélico, da Antiguidade Clássica. Então, para quem se Qual parte do pensamento que eu me perdi um pouco, mas vamos lá. interessa bastante por isso, né? Quem, sei lá, tá fazendo faculdade de política, de história, ou quem pretende fazer uma faculdade dessas, quem tem muito interesse pelo tema, eu deixei 2 sugestões de leitura aqui embaixo, né? O upei lá no servidor do Xadrez Verbal, porque são apenas trechos, ou seja, não é nem Ele vai indicar direita e esquerda do Norberto Bobbio. pirataria nem nada. 2 verbetes do Dicionário de Política do Norberto Bobbio, que é um dos principais cientistas políticos. Moleque, eu sou vidente, velho. Mano, a real é essa, velho. A verdade é essa, eu sou vidente, velho. Sou vidente. Porque o Bobbio tem um livro sobre isso. E eu li, no primeiro ano da faculdade, eu li a Norberto Bobbio. Honesto, ok, né? Ok. Podia ser pior, né? Aqui, ó. Por isso que eu falei, cara, eu só acerto previsão, velho. Só acerto. E o que o Jones tem de pé frio, eu tenho de leitura de conjuntura. Da sorte. Conjuntura da sorte. Do século XX, os verbetes de ideologia e de espaço político. Óbvio que a discussão esquerda e direita ela está presente por basicamente todo o dicionário, né? E que se você juntar os 2 volumes dá mais de 1000 páginas. Porém, acho que esses são 2 leituras interessantes, 2 leituras básicas. Quem não se interessa muito pelo tema, ou quem não está acostumado com esse tipo de leitura, quem enfim, não tem tanta vontade assim, provavelmente vai achar uma leitura chata, então já deixo aí o aviso. Porém, de qualquer modo, as referências estão aqui embaixo em PDF que vocês podem baixar. Segundo o filósofo francês Gilles Deleuze, Gilles Deleuze. Deleuze é da hora, eu curto Deleuze. Li pouca coisa, mas a parte sobre modulação é massa. a diferença entre direita e esquerda seria a forma como elas pensam o endereço. Mas o Deleuze não era marxista, né? A esquerda pensa do global ao local, a direita do local ao global. Para o filósofo e cientista político italiano Norberto Bobbio, Porra, o Norberto Bobbio tem mó nariz, velho. Caraca, eu nunca tinha visto foto dele. Você tá maluco. a diferença entre direita e esquerda está entre liberdade e igualdade. Enquanto a direita prioriza a liberdade, a esquerda prioriza a igualdade. Porra, cara, tá de sacanagem, velho. É interessante porque parece que são 2 palavras que se postam como antônimos, né? Como que você vai falar que existe liberdade em uma sociedade em que as pessoas não podem fazer escolhas concretas, em que elas são induzidas a fazerem escolhas de acordo com que a ordem dominante defende que elas façam escolhas? É o que o Zé Paulo Neto fala, né? Liberdade, é o que ele fala, que Marx falava, liberdade é a possibilidade de escolher entre 2 coisas concretas. E como que você diz, como que você vai dizer, pô, bom demais, eu sou livre pra poder morrer de fome, cara. Eu posso ir pra Paris a hora que eu quiser. Eu posso ir pra Flórida, pra Disney. Posso ir pra Recife visitar meu amigo Jones a hora que eu quiser. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. É isso. Já para o filósofo conservador inglês Roger Scruton, a diferença entre direita e esquerda está na questão da igualdade. A direita afirma que a desigualdade é natural, por isso deve ser aceita. A esquerda afirma que a desigualdade é social e por isso deve ser combatida. Agora eu vou... Pô, é massa porque eles realmente estão dentro de um espectro político liberal para fazer essa análise, né? Porque o marxismo não defende igualdade. Não é isso, né? Ele não defende que todo mundo seja igual. Defende que todas as pessoas tenham a possibilidade de realizar suas aspirações. De que cada um mantenha a sua singularidade. Dentro de cada estrutura, né? Dentro de cada particularidade. Falar que igualdade, né? Mas igualdade dentro de um sistema. Porque, é claro, né? Você só pode presumir a ideia de igualdade se existe conjuntamente a ideia de desigualdade. São categorias que têm que ser superadas para a gente pensar em emancipação humana. Brincou, né?
Vamos falar aqui desses planos cartesianos que permitem essas diferentes gradações. O que surgiu primeiro foi o plano de Purnell, em 1963. Ele, assim como os outros planos que eu coloco aqui, eu sempre vou colocar algumas referências aqui embaixo também. Nos dois eixos desse plano, nós temos no primeiro o estatismo, a postura perante o Estado, com uma extremidade sendo o estatismo total e a outra extremidade sendo o Estado visto como algo maléfico, como o mal absoluto. No outro eixo nós temos o racionalismo. Em uma extremidade, o extremo uso da razão como uma ferramenta de solução de problemas sociais, e na outra extremidade o antirracionalismo, que ou vai abandonar a ideia do racionalismo como organizador social, ou então vai priorizar outros elementos, como tradição, questões étnicas, questões folclóricas e por aí vai. O que não deixa de ser racionalizado essas questões, né? Communism State Worship, né? Veneração do Estado pelos comunistas. É isso que a gente vê nos vídeos da União Soviética na China. Todo mundo beijando uma estátua. Todo mundo fazendo sacrifícios em nome da estátua. Em nome do, sei lá, do palácio, né? Do prédio onde está o governo. Pelo amor de Deus, cara. Esse daí é o de extremo centro. Nessas diferentes gradações, o plano de Purnell vai usar as diagonais como uma forma de definição de aliado. Cara, eu me perdi no raciocínio cartesiano matemático. Me perdi, mas vamos seguir. Ou seja, elementos que, embora possam estar em extremidades diferentes, contêm elementos parecidos ou estão dentro de uma argumentação semelhante. E aqui vem um ponto polêmico. Polêmica. No plano de Purnell, nas diagonais, nós temos os chamados aliados naturais. Meu Deus. Ou seja, elementos políticos que, embora possam estar em extremidades distantes, possam ser completamente distintos em vários elementos, possuem uma retórica ou uma base semelhante. E aí, por exemplo, nós teremos em uma diagonal, em um oposto, os anarquistas clássicos, como o pensamento de Bakunin. E na outra extremidade dessa diagonal, nós teremos o comunismo stalinista, que é totalmente diferente do anarquismo em relação ao papel do Estado, porém tem algumas bases ideológicas semelhantes. A base ideológica é: pobres são pessoas. Velho, muito ruim. Tá muito ruim, velho. É aquele negócio, né? Talvez sejam aliados em alguns pontos, mas nossa, base ideológica similar? Não. Cara, o Bakunin e o Marx acabei de receber aqui no ponto eletrônico, estão planejando o retorno deles do mundo dos mortos para dar uma surra nesse cara. É isso que eles estão planejando. E na outra diagonal... Mas só para especificar, né? É muito complicado falar que existe uma similaridade ideológica pensando que são dois sistemas que pensam coisas completamente distintas, não só com relação ao papel do Estado, mas como a esse processo de emancipação se opera. E ainda assim, né, colocar welfare liberals, né, como esses possíveis aliados, né? Porque se a gente analisar ali por essa atrocidade desse quadro, a gente vai ver que o welfare liberals, tecnicamente, tem mais similaridade com os comunistas do que os anarquistas, por exemplo. Aí não, né, porra? Aí não. Porque os welfare liberals, né, os sociais liberais, sociais democratas, na primeira oportunidade vão vender a cabeça de todo comunista e todo anarquista para manter da social-democracia. Só a gente vê, por exemplo, o caso do assassinato da Rosa Luxemburgo na social-democracia alemã, morta pelos Freikorps, né, a milícia da social-democracia alemã. Mas porra, você tá maluco, velho. É muito... Nossa, tá maluco, velho. Mas seria legal, né? Não, o comunismo stalinista. Porra, então tem o comunismo do Lenin, tem o comunismo do Mao. Aí é estouro, né? Não só tem comunismo, como você pode escolher qual você vai aderir. Escolher. Você chega na loja de Frozen iogurte, você pede um Frozen e qual comunismo você quer. Inclusive, olha aqui, o maior comunista do Brasil. Lula lá. É esse cara aqui. Lá com os banqueiros. Com os banqueiros, com o agronegócio. Porque reclamou do golpe, né? Reclamou do golpe. E ele tá fazendo agora? Se aliando com a galera do golpe. De novo. É um negócio impressionante.
verdadeiramente impressionante. É inacreditável. Absolutamente inacreditável. Né? Exatamente, para receber mais um. Porque é fair play. Vamos voltar pro jogo. Pô, eles não vão fazer isso de novo. Ah, meu Deus, eles fizeram. Enquanto nós temos em uma extremidade o libertarianismo, por exemplo, de Ayn Rand, nós temos na outra extremidade os nazistas. Veio! É isso, cara! É isso! E mentiu! Nessa parte ele não mentiu. Nessa parte é verdade. O libertário assustado, velho. É isso, vira essa galera aí, vi. Nossa senhora. Ou seja, nesse plano, se formarmos 4 quadrantes, os adversários políticos são dos quadrantes diretamente próximos a você, não na diagonal. E antes que você reclame, faça suas objeções ou fique até ofendido, indignado com alguma coisa, lembrando, não é o único plano. Então vamos para o próximo. O plano de Ah, pronto, agora resolveu o problema. Nolan, que vem de Nossa senhora, que é isso? 1969, um pouco depois, inclusive inspirado em críticas ao modelo de Purnell, e que talvez hoje seja o mais conhecido, mais famoso, inclusive academicamente. O gráfico de Nolan... Direto no Batman. É óbvio, né, que é um libertário de direita. Olha a lata, que isso, gente, que isso. Ah, uma bigodeira de respeito. Uma bigodeira de um pai de família. Mas essa gravata... Olha essa gravata, velho. Olha essa gravata. É amarela com estrela azul. Ah, ele é austro-libertário. Pô, Nolan não é superestimado não, mano. Esse Nolan... Não, contrário. Esse aqui pode até ser. Mas o Christopher Nolan não. Aí não, né, pô. Aí não. Aí errou. Aí errou. Dead Hank, errou. Desculpa, você errou. Nessa você está enganado. Mas, né, gravatinha amarela, estrela azul, é óbvio que ia ser austro-libertário. Cara, a crise é um negócio estético. O maior nome, né, um dos maiores nomes do comunismo brasileiro, Jones Manuel. Rapaz bonito. Jones é bonito, cara. Na moral, Jones é bonito. Aí você olha o maior nome do austro-libertarianismo brasileiro. É aquele boy do Ideias Radicais. Quem que é? É o Paulo Cogos. É o Paulo Cogos. O cara se declarou casto. Perguntaram pra ele zoando: e aí, Paulão, tu é virgem? Aí ele falou: sou virgem, eu sou casto. É isso, entendeu? Nossa, lembra um pouquinho. É o Emael do metaverso, né? É o Emael do metaverso. Casto por opção das mulheres, é foda. Ai, meu Deus. O ANCAP não tem Jones Manuel. Exatamente. Foi criado pelo cara chamado David Nolan, que é um dos fundadores do Partido Libertário dos Estados Unidos. Você vai pedir para um libertário fazer um ranking de liberdade econômica, de ideologia? Eu tenho uma suspeita, que ele vai puxar uma sardinha para um lado. Suspeita. Eu tenho um pressentimento, um feeling, mas neutro, né? Pure neutrality. Aqui nós temos 2 eixos, o da liberdade econômica e o da liberdade dos direitos individuais, criando então 5 blocos com um centrão, digamos assim, que é uma gradação. Nós temos então a consolidação do modelo que é muito utilizado pelas pessoas que se identificam como libertárias, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Nós temos esquerda, direita e no outro eixo nós temos em uma extremidade o libertarianismo, também chamado às vezes de individualismo, e na outra extremidade os governos totalitários, também chamados de comunitários, ou às vezes inclusive com uma visão particular do libertarianismo, chamado de populistas. São os 3 grandes espantalhos do debate político, né? Populista, comunitário, velho. Comunitário, o cara tá falando o quê? Que o governo é uma reunião de condomínio, pô? Embora o populismo histórico tenha outro significado, é bom fazer aqui essa observação e a gente vai falar mais disso lá na frente. Esse modelo sofreu 2 críticas. A primeira é por ele não diferenciar bem o que são liberdades econômicas do que são liberdades individuais. Por exemplo, eu ter o direito a fumar é uma liberdade individual, eu consumir uma droga, um produto que eventualmente vai até me fazer mal, mesmo com o Estado dizendo para eu não fazer isso. Pode ser uma liberdade individual, porém também influencia na liberdade econômica de uma empresa, de um empresário produzir e comercializar tabaco, cigarros, cachimbo, charuto, enfim, o que for. Então ele não teria bem...
Eu achei um exemplo merda, mas vamos lá. Essa diferenciação, embora exista sim a separação entre direitos individuais e direitos econômicos. A segunda crítica é de que esse modelo teria um enviesamento libertário. Imagina! Enquanto o modelo de Purnell era criticado pelos libertários, então a solução proposta, entre aspas, teria sido criar um modelo, porém também radical, agora em prol do libertarianismo. Então, por conta disso, chegamos no nosso terceiro modelo proposto no vídeo de hoje. O Compasso Político é um site baseado no Reino Unido. Baseado aonde? No Reino Unido. Todo mundo sabe, é de esquerda. Todo mundo. Pertencente a uma fundação do Reino Unido, por isso que boa parte do material no site é sobre política britânica, embora tenhamos exemplos históricos. Eu quero saber qual que é o nome dessa fundação. Quem financia essa fundação? Outros exemplos, que vai dividir a divisão política entre esquerda e direita em dois eixos, X e Y, um plano cartesiano, como os outros. Em um dos eixos nós temos a Caraca, rolou um corte seco aí, hein? economia. À esquerda, o pensamento de que progressivamente a economia deve ser controlada por uma entidade, seja um Estado, seja a própria comunidade. À direita, total liberdade econômica e de mercado. E no outro eixo, a liberdade ou o autoritarismo político. Então, nós temos aqui a possibilidade de um libertarianismo de esquerda, um Que é basicamente um social-liberal. É o Boric do Chile. Freixo nem social-liberal é mais, né? Tá só na direita mesmo. libertarianismo de direita, um autoritarismo de esquerda e um autoritarismo de direita. Eu adoro esse termo autoritarismo. Ele vai pra qualquer coisa. Cada um desses quatro blocos tem antagonismos com todos os outros blocos, com os três outros. Não há aqui, digamos assim, muita proximidade entre aliados. Você terá antagonismos entre os quatro blocos. E aqui eu vou pro... Exatamente. Porque o país defensor da liberdade, os Estados Unidos da América, eram bastante ligados à liberdade, né? Pensavam bem diferente dos nazis, né? Eu acho muito legal, né? Porque ele pega toda essa dinâmica política e transforma num quadro. Porra, é isso, você seleciona lá. É quase aquele Gênios, né? Aquele brinquedo que você quer apertar cor, tá ligado? Nossa, isso é muito velho, vocês não devem nem saber o que é isso, mas eu também não, meu pai que tinha. Mas você aperta lá a cor e aparece a cor. É praticamente isso. aproveitar, fazer um pequeno parênteses saindo dos planos cartesianos. Ufa! E vou resgatar, por exemplo, a Hannah Arendt, que fica aí como recomendação. Vem aqui ver quem ele recomendou para leitura de esquerda e direita. É uma boa teórica para entender ideologia política? Eu só tenho uma coisa a dizer. Tá gravando, tá gravando? Tá gravando, tá gravando. É bom que fica mostrando só meu peito, eu nem apareço. Fica só meu peito. Perdoai-vos. Eles não sabem o que dizem. E às vezes precisam de uns tapas para aprender. Tá na Bíblia, viu? Conheçam a verdade, ou seja, Domênico Lossurdo, e ela vos libertará. Tá aí, Tá tudo na Bíblia. tá aí. É tudo Bíblia. É verdade, eu estava lá. Inclusive, Gustavo, eu peguei a porta da tua cozinha, Aham, coloquei uma barra de porta lá. tá bom. E aí, na parte mais de baixo, assim, eu coloquei outro ferro pra malhar. Então, Show. assim, não dá pra entrar na cozinha, Suave. mas ficou ótimo pra malhar. Pô, maravilhoso. Quem precisa de cozinha, velho? Muito melhor ter a barra, cara. É muito melhor. Muito melhor. A camisa não é do Cauê, é do Jones. E o Jones não me obrigou a dizer isso. Se eu posso explicar sobre a Hannah? Posso sim. É que, bicho, a Hannah Arendt, ela é parte de um espectro, né, muito liberal. Ela fala de política, ela fala dos indivíduos e tal, mas é aquele negócio, né? Ela tem toda a teoria política dela pautada por essa construção, né, de o indivíduo, né? Não é à toa que ela vai para os Estados Unidos e passa a lamber a bola dos caras lá, tal. Fala que lá é o grande exemplo de democracia, até menospreza as questões dos confrontos raciais que existiam lá, né, das leis de segregação racial que existiam lá. E ela é uma grande teórica liberal, né? A verdade é essa. Então todo mundo usa ela para falar de autoritarismo, né? Porque ela tem aquela peça de propaganda, né, que é o origem do totalitarismo. É horrível. A Hannah Arendt, pra não falar que eu sou um crítico chato, a Hannah Arendt tem um livro bom. Tem 2 livros que eu gosto. Homens em Tempos Sombrios, que ela faz uma bio de cada grande intelectual, teórico e tal, que ela conviveu junto. E é legal, é bonito, é um livro legal.
e um que chama Entre o Passado e o Futuro, que tem vários textos interessantes sobre educação, sobre autoridade, que são coisas interessantes. Mas quando falou de política, velho, e é isso. Vamos voltar aqui a ver esta atrocidade. Recomendação de leitura para vocês, tem 2 dicas de livro aqui embaixo, que é uma das principais filósofas, pensadoras políticas da segunda metade do século XX, que cobriu, por exemplo, o julgamento do criminoso nazista o Eichmann em Jerusalém. Nem pra falar o nome em alemão certo, Felipe. Eichmann. Tá de brincadeira, cara. É Eichmann. Pô, vai meter o argumento Hannah Arendt, vai meter o Eichmann em Jerusalém? Tem que falar certo, pô. Eita, para. Além levou isso a um dos principais livros dela, ela está fazendo isso como uma cobertura jornalística, que vai teorizar sobre o totalitarismo, sobre o autoritarismo, que são conceitos diferentes, e vai sim colocar que um governo não pode ser autoritário à esquerda e pode ser autoritário à direita. Ele pode ser totalitário à direita Totalitário. e totalitário Totalitário. à esquerda. Mas voltando aqui para o compasso político, ele é muito Nenhuma referência? Ah, tá. Para. interessante, como eu disse, ele é baseado no Reino Unido, para Ele é baseado no lugar que formou o maior império da história do planeta Terra. Esse império vai falar de liberdade. Esse império vai falar de autoritarismo. O lugar, uma ilha, uma pinóia de uma ilha, que dominou o mundo inteiro. E aí os ingleses vão falar sobre o quê? Sobre liberdade. Sobre liberdade. Eles que promoveram um massacre de povos coloniais. Eles que catequizaram não, né? Mas converteram todo mundo forçosamente à religião. Eles que mataram indianos de fome. Pô, bom, hein? God save our gracious queen. Pô, um povo que roubou o chá, que transformou o curry num pozinho da Kitano. Imagina como era ruim a comida dos caras pra fazer isso. pensarmos em outra questão sobre direita e esquerda. Direita e esquerda aonde, em relação a quem? Meu Por Deus. exemplo, no Reino Unido, nós temos 2 grandes partidos tradicionalmente. Né? O Partido Trabalhista, que é um partido mais à esquerda, um partido de centro-esquerda, e os conservadores. Peraí. Vamos ouvir de novo o que ele falou, né? Vamos ouvir de novo. Um partido mais à esquerda, grandes partidos tradicionalmente. Vamos lá. Né? O Partido Trabalhista, O Labour. que é um partido mais à esquerda, um partido de centro-esquerda. Eu falo ou vocês falam, chat? Eu falo ou vocês falam? O cara meteu o Labour corretamente, eu acho, corretamente. No gráfico até tá certo. Na centro-direita. Aí ele me fala que é de centro-esquerda. É porque a bolinha é vermelha. Stonks. É isso. E os conservadores, visto como um partido de centro-direita. Pô, você tá de sacanagem, né, cara? Pô, então, você tá de brincadeira. Os caras tão... Mano, os caras tão no topo da direita e de centro-direita, né, meu? Pô, eu tenho medo de saber o que é um partido de extrema-direita na Inglaterra. Tenho medo de saber. Eu tenho um pavor de saber. É o que? É um partido que é a favor do faraó? Da reencarnação do governante? É, o Boris Johnson é moderado. O Bolsonaro é de centro-esquerda pros ingleses. De centro-direita. Eu não quero nem imaginar o que é alguém de extrema-direita. Mais à direita, Ah. se nós colocarmos os dois no compasso político, e aí é uma coisa que o próprio pessoal do compasso político fez, nós teremos os 2 partidos à direita. Porém, o Partido Trabalhista será de centro-direita e o Partido Conservador do atual premier o Cameron, ele é mais à direita ainda. Então, dentro da disputa política do Reino Unido, o Partido Trabalhista é um partido que está à esquerda. O fato dele estar à esquerda do Partido Conservador não o torna um partido de esquerda, né? O fato do PT estar à esquerda do PSDB, o fato do PSDB estar à esquerda do... Quer dizer, polêmico, né? Porque o PSDB não é nem social-democracia aonde, né? Não, isso não faz o menor sentido. Porque ele fala, os trabalhistas são de centro-esquerda, mas tem tendência à centro-direita. Se eles têm tendência à centro-direita e fazem política de centro-direita e debatem a partir dessa perspectiva de centro-direita, então eles não são de centro-esquerda. Porque um negócio é estar no estatuto do partido, né? Aqui, olha aqui, a gente é social-democrata. Aí você olha a política. Ah, velho, para. Exatamente, no mundo da Luma. O fato de todo mundo
de bom senso tá à esquerda do Bolsonaro, faz alguém de esquerda? Mandou mal, Felipe. Porém, em outras realidades políticas, em outros valores políticos, ou então, por exemplo, numa abstração Eu queria muito que ele falasse do Brasil, política, mas muito mesmo. numa teorização política, como é o caso dos gráficos, dos planos cartesianos políticos que estamos vendo aqui, o Partido Trabalhista será um partido de centro-direita. Querem outro exemplo? Meu Deus! PSDB. Várias vezes, inclusive, já teve algumas polêmicas, alguns comentários Polêmica. sobre isso aqui no canal. Quando eu falo que o PSDB é, no cenário político brasileiro, um partido de centro-direita. Se o PSDB fosse um partido americano dos Estados Unidos, ele estaria muito mais próximo do Partido Democrata, que lá é visto como um partido de esquerda. Não é um partido de esquerda. Nossa, velho. Que é isso, velho? Jesus. Porém, no nosso cenário político, ele está distribuído à centro-direita. Entenderam? Nós temos a teorização, porém nós também temos a referência. Não, bicho. Não, porque senão você fala que ideologia, ela é perene. Entenderam? Não. Cara, senão você vai falar que cada lugar tem um processo de formação ideológica, de constituição ideológica diferente, divergente. Não é bem essa parada. Senão você vai dizer que ideologia não tem seleção, não tem isso? Pô, muito ruim, cara. Nossa. Às vezes um partido pode ser de esquerda naquela disputa eleitoral, naquele cenário eleitoral, embora em um plano maior, em uma teorização maior, ele nem seja tão de esquerda assim. Então ele não é de esquerda, porra. O fato de um partido estar à esquerda de outro não o torna de esquerda. Que tem essa diferenciação, né? À esquerda e de esquerda. Falando nesse sentido, né? E é interessante essa tentativa de manobra ideológica, assim. Tipo, isso não leva em consideração a realidade, cara. Você olha as políticas democratas, velho. E são políticas liberais. Elas não são de esquerda. São políticas liberais. Mas continua prendendo imigrante. O Obama foi o presidente na história dos Estados Unidos que mais enviou tropa pro estrangeiro. Cara maluco. A Hillary Clinton mandava drone. Você vai falar pra mim que o cara não é? Pô. Tá de brincadeira, velho. Outro exemplo curioso do compasso político Eu não queria ver ele falando de marxismo não, porque senão eu ia passar mal. é o uso da palavra libertário. Ele vai, por exemplo, colocar que pode uma pessoa ser libertária de esquerda, desde que ela seja a favor de muitas liberdades individuais Eu sou a favor da liberdade de segurar essa barra que é gostar de você. e políticas, porém não com tantas liberdades econômicas assim, com uma presença maior do Estado na economia. Nossa, velho. Meu Deus. Por exemplo, algo que para os libertários Sou ANCAP de esquerda, é foda. dos Estados Unidos seria basicamente um absurdo. Então, as palavras Mas tudo libertário. Quer dizer, nem todo, né? Mas sei lá. Cara, sei lá, velho. elas também têm diferentes significados dependendo do lugar e dependendo do período em que estamos falando. Ah, pronto. Pronto. Agora o tempo, a época histórica vai mudar o espectro ideológico. Claro. Porque o marxismo nos anos 20 é um e hoje é outro. Olha só. Olha só. Uma coisa é a gente fazer uma análise social de conjuntura de cada época. Isso é uma coisa. Não dá pra gente pegar, né, uma proposta revolucionária do século XIX, como muitos marxistas dogmáticos, e defender as pautas de hoje. Não defender, né, mas tentar fazer essa aplicabilidade no século XXI. Não dá. Tem outros problemas, outras questões, outras complexidades. Mas a ortodoxia marxista, ela é universal, né? É firmeza ideológica, que é diferente de dogmatismo. O banho é recente. O banho é recente. Vamos concentrar aqui? Vamos concentrar aqui? Foda, né? O uso da palavra libertário pelo compasso político do Reino Unido seria muito mais parecido com o que nos Estados Unidos eles chamam de liberal. E que é, por exemplo, o uso do termo liberal no Brasil também é diferente. O uso do termo liberal hoje tem uma conotação muito mais econômica, enquanto o uso do termo liberal no século XIX tinha uma conotação muito mais política.
E econômica não. Então, tá bom. O que leva justamente ao valor desses novos meios de classificarmos, por assim dizer, de teorizarmos posições políticas em dois eixos cartesianos, em um plano cartesiano, do que a velha diferenciação entre esquerda e direita em uma reta que não diferencia economia de política. Essa grande diferenciação que nós temos hoje. São coisas conectadas, né? Inerentemente conectadas. E também leva... Não sei que a galera tem essa. Achar que são coisas distintas, né? Como se a classe dominante politicamente não fosse também a classe dominante economicamente. Qual governo que isso acontece? Que a classe econômica, né, depois da Revolução Francesa, que a classe econômica não era a classe dominante politicamente. Só em processos revolucionários. No espectro liberal, no status quo, você fala que o Brasil, você tem como descolar isso? Tá de sacanagem, velho. As principais críticas ao compasso político. Notem, eu falei das críticas ao plano de Purnell, ao plano de Nolan. No caso do compasso político, as principais críticas são justamente por uma falta de sustentação acadêmica, uma falta de rigor acadêmico nesse plano. Inclusive, alguns vão dizer que ele é visto mais como uma curiosidade, um quiz para você fazer na internet, do que realmente uma ferramenta científica válida. Verdade. Outro exemplo de diferença de palavras é o termo conservador, que hoje tem outra conotação do que tem, por exemplo, tem uma conotação diferente até na discussão popular do que ele terá numa conotação numa discussão política, numa teorização política. O termo autoritário... Pô, mas é uma salada de fruta de termo também. O cara começou a falar de conservador e meteu um autoritário no meio. Vai que vai. No compasso político, também está envolvido com o conservadorismo, que no caso pode ser interpretado como, por exemplo, um autoritarismo das tradições, dos valores. Então o termo conservador também tem diferentes conotações dependendo do período do tempo que estamos falando. E ele pode ser tanto econômico quanto político, embora nós usamos ele mais em relação a... Se ele é um conservador econômico na nossa sociedade, então ele é liberal. Não é? Ele tá dentro, ele opera dentro da dinâmica econômica burguesa. Não é? Tô errado? Se eu tiver errado, o chat me fala. O corte no YouTube me fala se eu tô errado. Tô usando a lógica dele. Política. Por isso que eu coloquei os três aqui. Porque cada um terá uma contribuição horrível. o seu valor e cada um terá a sua base teórica. E aí Não fala nada. chegamos na principal maldição de discutir modelos políticos na história. O anacronismo, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre anacronismo, é um vídeo que eu vou refazer, é um vídeo que hoje eu acho que ele está ruim. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar em silêncio. Na época eu posso ter achado que ficou aceitável, que ficou bom, porém eu vejo que eu preciso fazer um vídeo mais detalhado, mais abrangente sobre isso, mais aprofundado, então esperem um vídeo falando apenas sobre anacronismo. Porém o que eu quero dizer aqui com o anacronismo ser uma maldição nesse tipo de análise. Primeiro, pois é natural até as pessoas colocarem os seus valores dentro da história. Muitas vezes até de forma involuntária, se identificar com uma figura histórica, por exemplo. Mano, que papo é esse, velho? Que papo é esse? Que papo é esse, velho? E muitas vezes quando as pessoas não estão atentas a essa questão do anacronismo, elas acabam avaliando a história com valores de hoje. Ou então com perspectiva de hoje, com modelos de hoje. Lógico, isso realmente acontece, né? Você fazer, por exemplo, um juízo de valor sobre, sei lá, né? Achar zoado que a galera era racista no século XVI. Europeu, né? Pô, é isso, né? Agora, não é muito anacrônico você falar e criticar o racismo no século XIX. Já existiam críticos. Podiam ser hegemônicos, mas já existiam, né? Então, para dar um exemplo bem preciso aqui, é possível analisar Que direita papinho e mole. esquerda no período entre guerras e durante a década de 1900. Basicamente, o Shanks comunista ele vai falar que um libertário é a nova designação para alguém que é a favor das liberdades individuais e econômicas, enquanto que o liberal ele está mais relacionado hoje em dia à parte econômica. E no século XIX ele estava ligado também às duas coisas. Basicamente é isso. 1930 e até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, sobre o prisma do liberalismo,
tendo como principal elemento, como principal definidor entre esquerda e direita a liberalização econômica ou até mesmo o libertarianismo, era um Mas você não acabou de falar que não é pra ser anacrônico? Por que você vai usar o libertarianismo no século XIX, pô? valor extremamente vigente na época, especialmente considerando a crise de 1929, eu vou deixar que essa pergunta no ar, porque ela faz parte, como eu disse, dos outros vídeos, para também se Peraí, volta, eu quero ouvir a pergunta de novo. analisar direita e esquerda de hoje, ou então com perspectiva de hoje, com modelos de hoje. Então, para dar um exemplo bem preciso aqui, é possível analisar direita e esquerda no período entre guerras e durante a década de 1930 e até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, sobre o prisma do liberalismo, tendo como principal elemento, como principal definidor entre esquerda e direita a liberalização econômica ou até mesmo o libertarianismo, Sim, era um valor extremamente vigente na época, sim, especialmente considerando a crise de 1929. sim. Eu vou deixar que essa pergunta no ar, porque ela faz parte, como eu disse, dos outros vídeos, para também esse vídeo aqui não ficar muito grande e ficar uma grande salada. Porque até agora tá de boa. Porém, esse é um grande problema. Nós confundirmos os termos, acharmos que ser conservador em 2015 era a mesma coisa que ser conservador em 1850, É lógico que não, né, cáspita? ou então usar o conceito de ser conservador hoje para falar, não, aquele grupo político de 1850 que se definia como X, na verdade eles eram conservadores. Esse é um grande problema, especialmente, como eu disse, quando nós não estamos acostumados a lidar com isso, já que basicamente só os chatos da história que acabam tendo que lidar com essa, como eu disse, com essa grande maldição do anacronismo. A maldição do anacronismo. É basicamente o final do filme do Indiana Jones. Aqui embaixo, além das sugestões de leitura que eu falei antes, também tem os sites dos sistemas de planos cartesianos que eu falei anteriormente, né, com algumas perguntas simples, aí você vai gradando se você é muito favorável, muito contrário, Vamos ver, vou fazer o indiferente, teste. enfim, por aí vai. Então aqui embaixo, né, caso vocês queiram fazer, fiquem à vontade, espero que vocês façam e que achem interessante. Vou fazer então. Vou fazer.